A insulina é o vilão. Não consigo dizer de forma mais simples do que isso. Sim, a glicose também é ruim. Não estou dizendo que não é. A insulina é pior. A insulina está associada a todas as doenças da síndrome metabólica: diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular, câncer, demência. Resistência à insulina? Mitocôndrias ruins. Elas processam gordura. Então, quanto menos gordura você come, pior suas mitocôndrias funcionariam, causando resistência à insulina. O conceito de calorias é inútil, é lixo. Calorias vêm de calorímetros de bomba. Nossas mitocôndrias não são. Há deficiência de leptina e resistência à leptina. No fim, o cérebro vê o mesmo: deficiência de leptina e resistência à leptina. Isso afeta bilhões. Resistência à leptina afeta 4 bilhões, 4 bilhões. Qual você acha que tem? Você tem que consertar a resistência à leptina. Então, o que causa a resistência à leptina? Rob, por que o excesso de insulina é um problema? E quanto é demais? Por que o excesso de insulina é um problema? Vamos falar sobre o que é a insulina. A insulina é um hormônio. Produzida em um lugar, age em outro. Pelas células beta do pâncreas, age em quase todas as células do corpo. Agora, por anos, pensamos que a insulina só tinha uma função, que era depositar glicose nas células. Ok, isso é verdade, mas a função dela vai muito além disso. E o que ela realmente faz é depositar glicose e ácidos graxos em diferentes tipos de células por todo o corpo. E esse processo todo acaba por causar o armazenamento de energia. Então, basicamente, ela tira a energia das mitocôndrias que a queimariam e a coloca em lugares onde as mitocôndrias não conseguem necessariamente alcançá-la. E a razão é porque as mitocôndrias são como funis, e você pode basicamente encher um funil lentamente, e nesse caso, o funil será capaz de direcionar o fluxo do fluido para a garrafa em que você está tentando despejá-lo. Mas se você sobrecarregar esse funil e fornecer o líquido, ou mesmo o sólido rápido demais, o que vai acontecer é que vai derramar por todo lado. E, no fim, suas mitocôndrias só conseguem absorver energia a uma certa velocidade. E então, a insulina é a forma de desviar a energia para longe das mitocôndrias. Então, quanto mais alta a sua insulina, mais isso está te dizendo que as mitocôndrias estão sobrecarregadas. Quando as mitocôndrias sobrecarregam, ficam disfuncionais. E o substrato extra vai para uma outra forma de armazenamento de energia química que não é necessariamente boa para você, na forma de gordura no fígado ou gordura periférica. E então, insulina alta significa armazenamento de energia, em vez de queima de energia. O que você quer fazer é queimar energia. Então, a insulina alta é a grande vilã. A insulina alta está associada a todas as doenças da síndrome metabólica, diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular, câncer, demência, doença hepática gordurosa, doença do ovário policístico. Todas essas 8 doenças estão associadas à insulina alta, ou seja, resistência à insulina. Sua insulina não está fazendo o trabalho. A razão é que suas mitocôndrias não estão fazendo o delas. Por isso, sua insulina teve que subir. Ok, então o topo dessa cadeia são as mitocôndrias, ficando sobrecarregadas, energia demais. Vamos falar sobre como elas sinalizam para o corpo, que não querem mais, e como isso leva a mais insulina. Bem, não acho que já sabemos como elas fazem isso. Temos algumas pistas interessantes sobre isso, no entanto. Quando suas mitocôndrias estão em apuros, elas enviam sinais de socorro. E esses sinais de socorro incluem
DNA mitocondrial. Então você pode encontrar DNA mitocondrial como um sinal de, digamos, exaustão mitocondrial e também ATP extracelular. E isso também é um sinal de que suas células estão nas últimas. É como um evento agônico e basicamente diz ao corpo: estou com problemas e é hora da inflamação agir para ajudar a limpar toda a bagunça. Então, este é um trabalho do Dr. Bob Naviaux, da Universidade da Califórnia, em San Diego, que basicamente analisa a função mitocondrial e esse conceito de salutogênese, que é o conceito de cura, e como as mitocôndrias estão ligadas a esse conceito de cura. E acontece que, quando suas mitocôndrias não estão felizes, elas não demoram a te avisar, elas te avisam. Ok, então. Estou apenas tentando juntar as peças. Temos muita glicose no sistema. Ou frutose no sistema. De qualquer forma, com qualquer um desses substratos, a insulina traz isso para a célula até a mitocôndria dizer chega. Bem, não, a insulina está desviando isso daquelas células para que as mitocôndrias possam queimar tudo. Mas a glicose não. Precisa da insulina para entrar na célula, ou sim? Sim, e esse é o problema. Esse é o problema. Certas células precisam de insulina para a glicose entrar na célula. Então, quais células precisam que a glicose entre na célula? O fígado e o tecido adiposo. Agora, o músculo não precisa de glicose para entrar na célula. Por quê? Se o músculo precisasse de insulina para a glicose entrar na célula, então todo diabético tipo 1 seria paralítico. Agora, a insulina tem efeitos no músculo, sem dúvida, mas não é para a glicose, é para os aminoácidos. A insulina é necessária para levar aminoácidos, a célula muscular para o crescimento, para aumentar tamanho e massa muscular. Precisa desses aminoácidos para formar actina e miosina, que compõem as fibras. Então, a insulina é muito importante para o crescimento muscular, mas não é necessária para a queima muscular. Ok, vamos pegar outra célula além do músculo. A insulina é necessária para levar essa glicose para a célula. Mitocôndrias sobrecarregam. Vamos pegar o cérebro como exemplo. A insulina produzida no cérebro. Existem receptores de insulina no cérebro. Então, seu cérebro deve precisar de insulina. Por outro lado, se você não tem insulina, seu cérebro ainda funciona bem. Como os diabéticos tipo 1, eles não estão inconscientes, não estão em coma. Na verdade, a glicose entra nos neurônios, sem insulina. E a razão é porque a insulina afeta, na verdade, apenas um transportador de glicose, 2 transportadores de glicose, GLUT2 e GLUT4. GLUT5 é o transportador de frutose, GLUT3 é independente de insulina e GLUT1 é independente de insulina. GLUT1 é o que está no cérebro. Então, na verdade, seu cérebro não precisa de insulina para a glicose entrar no cérebro. Ela entra de qualquer maneira. O que a insulina faz no cérebro? Por que há receptores de insulina no cérebro e em todas as células cerebrais? Receptores de insulina no hipotálamo. Estão na área tegmental ventral. Estão em áreas relacionadas à ingestão de alimentos. Então, a insulina é um impulsionador do metabolismo dos alimentos. Quando sua insulina está funcionando direito no seu cérebro, é um dos sinais que te dizem: ei, estou no meio da metabolização de uma refeição. Para com isso, não coma mais. Então, é parte da resposta de saciedade aguda, mas não força a glicose a entrar nas células, como acontece no fígado, músculo ou gordura. Certo, vamos pegar a gordura, por exemplo. Deixemos cérebro e músculo de lado. Eu só quero tentar ir o mais a fundo possível para entender os fundamentos aqui. Onde, no meu entendimento, a insulina entra, permite que a glicose entre na célula. E então, ela vai para a mitocôndria. Mas aí eu quero conectar isso com o que dissemos antes sobre a mitocôndria ficar sobrecarregada. Então ela vai sinalizar, não sabemos exatamente como.
Que temos O que é energia insulina? suficiente aqui, pode O levar. que a insulina fez foi forçar a glicose para dentro da célula, mas não necessariamente disse vá para a mitocôndria. Pode estar indo para a gordura, para armazenamento. Basicamente está pegando o peso do que você está ingerindo e desviando para longe da mitocôndria, para que a mitocôndria não fique ainda mais disfuncional do que já está. A insulina direciona a energia para longe das mitocôndrias, não para elas. Entra nas células, mas não vai às mitocôndrias. Ok, então o que a leva de algum lugar na célula para a mitocôndria? A falta de insulina. Então, o primeiro passo é a glicose ser convertida em piruvato, e esse é o processo chamado glicólise. Então, isso gera um pouco de ATP. Existe uma glicose. Existe uma enzima que é responsável por aumentar a captação de glicose pelas células. É a PI3-quinase, ou fosfatidilinositol 3-quinase. Esta é a enzima que Lew Cantley, primeiro em Harvard e depois em Cornell, descobriu e mostrou que esta é a principal maneira pela qual as células cancerígenas devoram glicose, é que sua quinase PA3 está ligada no máximo. E elas pegam toda a glicose que podem, independentemente do nível de insulina. Elas não é necessariamente dependente de insulina. A PI3-quinase pega e devora qualquer glicose que esteja passando. E quanto mais PI3-quinase for ativada, mais glicose entrará na célula, porque as células cancerígenas precisam de muita glicose, porque as células cancerígenas não têm mitocôndrias funcionais. Elas fermentam para produzir o ATP, não o queimando, como seria o processo normal nas mitocôndrias. Então, células cancerígenas e também células fetais. A propósito, durante a gravidez, a mesma coisa. Você não precisa de ATP, mas não necessariamente precisa de insulina para gerá-lo. Então, insulina e glicose entram. A insulina diz à célula: não mande para as mitocôndrias, mande para armazenamento. É o hormônio de armazenamento de energia, mais insulina, mais energia armazenada, seja como glicogênio no fígado e como gordura em todo o resto. Ok, falemos da célula de gordura. Quando alguém está consumindo muito açúcar, muitos carboidratos, açúcar no sangue sobe, a insulina sobe, e as células de gordura recebem essa glicose, Ácidos depositada nelas. graxos, certo? Ok, explique essa parte. O ácido graxo. Então, os ácidos graxos estarão no LDL ou no VLDL, o triglicerídeo, um ou outro. E a glicose estará, por conta própria, glicose circulando. E a tianoinsulina vai estimular o transportador GLUT4 para a glicose atravessar para dentro da célula de gordura. E então, essa glicose pode ser transformada em triglicerídeo na célula de gordura para aumentar os estoques de gordura. Além disso, a insulina vai estimular outra enzima na célula de gordura chamada lipase lipoproteica. E essa enzima vai devorar e absorver e sugar o lipídio circulante do LDL e VLDL e jogá-lo para dentro da célula, onde ele então é transformado em triglicerídeo também. Então você tem duas coisas, dois mecanismos de transporte diferentes na célula de gordura, e ambos são dependentes de insulina. O transportador GLUT4 é dependente de insulina e a lipoproteína lipase é dependente de insulina. O transportador GLUT4 é para a glicose. A lipoproteína lipase é para a gordura. De qualquer forma, você produz mais gordura. Então a insulina é muito boa em produzir gordura. Bem, vamos levar essa história ainda mais longe. Alguém está fazendo isso por um longo período. As células de gordura ficam cada vez maiores.
Essa é a forma natural do corpo de armazenar energia. Quando isso vira problema? Certo. Então, quanta gordura é gordura demais? Essa é a pergunta que você faz. Bem, primeiro lembre-se que existem 3 depósitos de gordura no corpo. O depósito de gordura que você pensa agora e do qual falaremos é a gordura subcutânea ou a gordura do bumbum. Há outros 2 depósitos de gordura para lidar e faremos isso depois. Os outros 2 são a gordura visceral ou a gordura da barriga grande e também a gordura do fígado. Então temos a gordura do bumbum grande, a gordura da barriga grande e a gordura do fígado. E elas não são todas iguais. Elas têm qualidades diferentes, têm mecanismos reguladores diferentes, têm estímulos diferentes e têm suprimentos sanguíneos diferentes. E todas elas fazem coisas diferentes a favor ou contra o seu corpo. Antes, contextualizemos. Consumimos energia demais. O corpo armazena gordura. Você falou sobre as 3 áreas para onde ela pode ir. Ela vai para uma dessas áreas. Antes das outras? Para qual depósito de gordura ela vai depende do estado metabólico do indivíduo no momento em que a gordura entrou. Em que a energia entrou. Então, não posso responder a essa pergunta, porque cada pessoa é diferente, em diferentes momentos do dia e em diferentes fases da vida. E é muito mais complicado do que um ter precedência sobre o outro. Agora, se você for sensível à insulina, sendo sensível, o local de armazenamento preferencial será a gordura subcutânea ou a gordura do bumbum. Em uma pessoa sensível à insulina, a gordura subcutânea receberá a energia primeiro. Quanta gordura você pode ganhar? Antes que sua gordura subcutânea se torne um problema, existe um limite para todos. E assim que você ultrapassa esse limite, o corpo começa a ter problemas sérios de saúde. Em média, uns 10 quilos, 22 libras. Então, a maioria das pessoas sensíveis à insulina pode ganhar 10 quilos sem sinais de caos metabólico. Mas, em um certo ponto, você atinge uma assíntota, um pico. E nesse pico, as coisas então começam a descompensar. Então, por que elas descompensam? Suas células de gordura engolindo gordura ou glicose para dentro da célula de gordura e construindo gordura, e a gotícula de gordura, o vacúolo de gordura, fica cada vez maior e assim sua gordura cresce. Suas células de gordura não se multiplicam. Elas aumentam de tamanho. Você não cria mais células, apenas aumenta as que já tem. O vacúolo de gordura em cada célula fica cada vez maior. Em certo ponto, a borda de perilipina que circunda o vacúolo onde a gordura foi colocada não consegue esticar o suficiente. Meio que como um balão. Todo balão tem um ponto em que não consegue segurar mais o ar e estoura. Bem, é mais ou menos isso para um vacúolo de gordura. Você coloca tanto dentro, ele fica maior, 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 e finalmente a borda de perilipina não aguenta mais. E quando isso acontece, ele começa a vazar. E então a gordura que deveria estar no vacúolo de gordura agora, acaba no citoplasma daquela célula, e isso sufoca a célula. E agora essa célula vai morrer. Você matou aquela célula de gordura. Agora você tem basicamente um problema de gordura, certo? Então essa gordura que vazou precisa ser eliminada do corpo. Então o que você faz? Você recruta aquela célula de gordura morta com todos aqueles ácidos graxos que agora vazaram e mataram aquela célula. Isso tem que, no final das contas, você tem que chamar a equipe de limpeza, que são os macrófagos, e então isso recruta os macrófagos para virem e devorarem toda aquela gordura e tirá-la do corpo. No processo, esses macrófagos
secretam citocinas, substâncias que basicamente trazem mais macrófagos para a área. E então agora você tem todo um processo inflamatório acontecendo. E então esses macrófagos, essas citocinas, acabam na corrente sanguínea. E o nível das citocinas como TNF-alfa e IL-6 vai subir. A questão é, eles sobem a ponto de começar a afetar outros órgãos? E a resposta depende de com quanta gordura você está lidando. E também depende do volume de distribuição do líquido, que neste caso é o sangue. Então, o volume de distribuição do sistema sanguíneo periférico do seu corpo, que é basicamente todo o sangue, é de 6 litros. Então você está basicamente aumentando as concentrações de proteínas, essas proteínas inflamatórias, no sangue, e está colocando isso em um volume de 6 litros. Bem, 6 litros é muito sangue, e então você tem que gerar um aumento muito significativo naquelas citocinas inflamatórias, antes que atinja uma concentração crítica que acabará afetando negativamente o fígado, o cérebro ou alguma outra parte vital do corpo. Então, de modo geral, sua gordura subcutânea tem a capacidade de se expandir em cerca de 10 quilos antes que a quantidade de citocinas que são geradas por aquelas células de gordura morrendo alcance um nível que possa causar um verdadeiro caos metabólico. Ok. É aí que seu corpo quer colocar a gordura, colocar o excesso. Há outros 2 locais importantes onde o corpo armazena gordura: a gordura visceral e a gordura hepática. Vamos abordar cada uma delas individualmente. Começando pela gordura visceral. O que impulsiona o acúmulo de gordura visceral e o de gordura na barriga? A resposta não são as calorias. A resposta é o cortisol. Como sabemos disso? Em geral, a gordura da barriga aumenta quando a do bumbum aumenta. Elas aumentam juntas. É raro uma estar separada da outra, mas acontece, e essa é a chave. Quando acontece, de a gordura da barriga aumentar e a gordura do bumbum diminuir, a resposta é a depressão. Depressão, ou seja, o transtorno depressivo maior. Então, existem pacientes que acabam sendo internados no hospital, com o intuito de protegê-los de si mesmos. Eles são suicidas, eles têm transtorno depressivo maior, a vida perdeu todo o sentido e eles querem morrer. E temos que interná-los no hospital. Em caráter de emergência, geralmente, para basicamente prevenir o suicídio. Você pega essas pessoas, elas não estão comendo, são anedônicas, elas não sentem prazer nenhum com a comida. Elas estão perdendo peso. O transtorno depressivo maior resulta em perda de peso. É uma das perguntas no inventário de depressão de Beck. Você tem perda de peso? E a razão é porque pessoas deprimidas não comem. Elas estão perdendo peso. Mas você as coloca num scanner. E acontece que a gordura visceral delas está aumentando, ao mesmo tempo que a gordura subcutânea está diminuindo. Então, se a gordura visceral fosse por causa da comida, isso não estaria acontecendo. A gordura visceral é por cortisol. O cortisol aumenta o acúmulo de gordura visceral, e qualquer coisa que aumente seu estresse vai aumentar sua gordura visceral. Por que isso acontece? Porque sua gordura visceral é muito mais fácil de extrair. Há gordura de dentro do que a gordura subcutânea. A gordura subcutânea está meio que presa ali. É muito difícil extraí-la. É por isso que as mulheres acham tão difícil perder aquele bumbum grande, mesmo quando estão de dieta. Elas perdem da barriga, mas não perdem do bumbum, porque a gordura subcutânea é muito mais difícil de remover. A gordura metabolicamente ativa é a visceral. E então, quando você está em estresse, a sua fonte principal para obter energia é a gordura visceral, e a razão é porque a gordura visceral drena.
diretamente para o fígado. Drena através da veia porta. Lembra que falamos sobre o volume de distribuição ser de 6 litros para a gordura subcutânea? Para a gordura visceral, o volume de distribuição é de 250 cc. 1/4 de litro. 6 litros, 1/4 de litro, 24 vezes a concentração. Então, quando você começa a acumular gordura visceral, aquelas citocinas vêm e elas estão liberando aquelas citocinas na circulação portal. E a concentração é 24 vezes maior, porque o volume de distribuição do sistema portal é muito menor que o volume da circulação sistêmica geral. Isso significa que seu fígado e seu cérebro vão ver níveis mais altos de citocinas para uma quantidade menor de gordura que foi acumulada. E então a gordura visceral é muito mais potente como um impulsionador de doença metabólica do que a gordura subcutânea. A gordura visceral é um problema muito maior, e é por isso que o estresse é um problema tão grande em nossa sociedade, porque ele está gerando gordura visceral. Finalmente temos a número 3, gordura no fígado. A gordura no fígado. Causa gordura no fígado? Duas coisas: açúcar e álcool. Açúcar e álcool causam, sim. A gordura da dieta causa gordura no fígado? Não. E quanto a outros alimentos? Aminoácidos de cadeia ramificada também podem causar gordura no fígado, como leucina, isoleucina, valina, proteína de baixa qualidade. Aminoácidos de cadeia ramificada, como os do whey protein. Você precisa deles para construir músculos, mas quando não está construindo, eles viram gordura no fígado. Chris Newgard, da Duke, demonstrou que aminoácidos de cadeia ramificada contribuem para a gordura no fígado. O que causa gordura no fígado? Frutose, álcool e aminoácidos de cadeia ramificada. Sabe como isso se chama? É comida ultraprocessada. Então, a comida ultraprocessada impulsiona o consumo de calorias e, consequentemente, o acúmulo de gordura subcutânea. Ela impulsiona a gordura visceral? Não especificamente, exceto que pessoas estressadas, muitas vezes, tentam encontrar consolo para o estresse, comendo comida ultraprocessada. Então se torna um impulsionador indireto, por causa do cortisol, que aumenta seu apetite, e finalmente gera gordura no fígado diretamente. Agora, quantos quilos ou libras de gordura no fígado você pode armazenar antes de ver o caos metabólico? Adivinhando, diria 1/4 de libra. Meia libra. Meia libra. 1/4 de quilo, meia libra. Então, 22 libras de gordura subcutânea equivalem a umas 4 libras de gordura visceral, que equivalem a mais ou menos meia libra de gordura no fígado. Em termos de causar problemas metabólicos. Então, qual é a pior? Parece a do fígado. Gordura no fígado é a pior. O que a causa? Comida ultraprocessada e álcool. E o álcool é ultraprocessado. Depende de qual? Depósito de gordura depende de qual é o gatilho e depende do seu estado metabólico quando acontece. Então, não é um cálculo simples. Não é algo do tipo, isso, então aquilo. Você tem que saber quem é o paciente e isso vai te dizer para onde a gordura vai. Certo, isso foi genial. Eu quero aprofundar em várias áreas diferentes aqui, começando pela gordura visceral. Então, sabemos que o cortisol é a causa principal aí. Mas se alguém está consumindo uma quantidade excessiva de carboidratos e também muito açúcar, existe algum extravasamento da gordura subcutânea? Bem, não deveria dizer extravasamento, porque são dois sistemas diferentes. Mas se o corpo está sobrecarregado, isso pode se acumular, com uma abundância de energia também, secundariamente.
Com certeza, a insulina direciona energia para a gordura visceral, mas o cortisol é o principal. Lembre-se, com cortisol alto, você come muito. É o que acontece na síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é o hipercortisolismo, e você acaba com essa barriga enorme, você acaba com perda de massa muscular, você acaba com braços e pernas finos, mas acaba com essa barriga imensa. E a razão é porque o cortisol direcionou toda a gordura, toda a energia para a gordura visceral. Ok, antes você mencionou o fato de que nossas células de gordura, as subcutâneas, elas na verdade não se multiplicam, elas só aumentam de tamanho. Não Elas existe se um pouco de elas se multiplicação? multiplicam. Explique isso. Se multiplicam até os dois. Ok, então não se multiplicam mais na vida adulta? É, isso, basicamente. Acabou. Dito isso, as células de gordura não se multiplicam, mas existem pré-adipócitos. Eles se parecem com fibroblastos, mas são pré-adipócitos. E em resposta à insulina e ao cortisol. Pré-adipócitos podem virar células de gordura. Então, dessa forma, você pode aumentar sua gordura. Mas não é porque elas se dividiram. Elas já estão lá. São tipo umas coisinhas fibrosas e fininhas, até serem atingidas pelos hormônios, que basicamente as fazem. Terminar sua diferenciação e então elas podem se tornar células de gordura. Mas não há divisão celular que aconteça depois dos 2 anos. Então são como adipócitos de reserva. São tipo adipócitos de emergência, mas eles só não estão se dividindo. Estão esperando para serem inflados pelo ambiente hormonal certo. É como um estepe, está lá, mas sem ar, inútil até ser inflado. Ele está lá. Deus me livre que você precise dele, mas você tem que colocar ar nele para ele funcionar. Vamos voltar um pouco e falar da nossa tese como um todo. Então, estamos consumindo carboidratos demais, açúcares demais, estamos aumentando a insulina. Você falou sobre as doenças crônicas associadas a isso em todo o corpo, mas vamos entrar na parte da fisiologia. O que realmente está acontecendo ali? Toda célula do seu corpo tem um momento na vida em que quer crescer. E toda célula do seu corpo tem um momento em que quer queimar. Crescimento e queima. O substrato para ambos é a glicose. Glicose causa crescimento e queima. Isso é verdade. Mas existe um interruptor na célula que determina se eu vou crescer ou se eu vou queimar. Agora, vamos fazer um experimento mental. Cada um de nós começa como uma célula, um zigoto. Espermatozoide e óvulo se encontram. Você tem um zigoto, uma célula. Essa célula se torna duas. Duas células se tornam 4. 4 células se tornam 8. 8 células se tornam 16. Você está começando a chegar a um embrião. E há uma duplicação, e uma duplicação, e uma duplicação, e uma duplicação, e você acaba com um bebê, e então esse bebê tem que se tornar um adulto. Ok, então você começa com uma célula. E isso tem que se tornar um adulto de 10 trilhões de células. Você vai de uma célula para 10 trilhões. Quantas duplicações são necessárias para ir de uma célula a 10 trilhões? Provavelmente menos, pois quando começamos a chegar lá em cima. É um expoente. 2 elevado a q que é igual a 10 trilhões. Não sei. Suponho que seja como a coisa do centavo que dobra, onde parece nada e de repente vira. Num instante. Suponho que seja parecido. Então quantas são, Jesse? Bem, deixa eu pensar um pouco. Eu diria que são 35. Você não foi tão mal. Você chegou mais perto que a maioria, o número exato é 41. 2 elevado a 41 duplicações te leva a ser um adulto. Você vai de zigoto a adulto. 41 duplicações. Agora, algumas delas ocorreram no útero, e algumas delas ocorreram após o nascimento.
Agora, quantas das duplicações ocorreram no útero e quantas ocorreram após o nascimento? Então preciso de dois números que somem 41. Ok, então eu acho que vou dizer que são 39 e 2. Não exatamente, mas entendeu a ideia. Ok, 36 e 5. 2 elevado a 36, um recém-nascido, e então as últimas 5 te levam a um adulto. As pessoas piram quando pensam nisso, mas eu vou fazer a conta para você. Um bebê padrão, 7 libras. Primeira duplicação, 14 libras. Segunda, 28. Terceira, 56. Quarta duplicação, 112. Quinta, 224. Então, um adulto com síndrome metabólica. Então, 2 elevado a 41. 36 no útero e 5 após o nascimento. É realmente impressionante. Quando a gente para pensar em como isso funciona, deve existir um mecanismo que o nosso corpo emprega para passar do crescimento intenso no ventre materno para a desaceleração e, por fim, a queima de energia como um adulto. Como isso acontece? E a resposta é: um monte de hormônios. Mas, no final das contas, existem 3 enzimas em cada célula que determinam para que lado a glicose vai. Essas 3 enzimas, nós mencionamos uma delas antes. PI3 quinase. É a torneira que deixa a glicose entrar. A segunda se chama AMP quinase. É o medidor de combustível da célula, para dizer a ela se precisa queimar ou não, porque o ATP está acabando. E se o ATP não estiver acabando, então, você não a envia e pode enviá-la para o crescimento. Em vez disso, a glicose. E então a última se chama mTOR, alvo da rapamicina em mamíferos. O que essa enzima faz é determinar se a célula está pronta para se dividir. Então, se sua célula está em modo de queima, sua PI3 quinase está baixa, sua AMP quinase está alta e sua mTOR está baixa. Por outro lado, se está em modo de crescimento. Então, é o oposto. Sua PI3 quinase está alta, sua AMP quinase está baixa e sua mTOR está alta. Então, você tem queima, você tem crescimento. E essas 3 enzimas determinam. Para que lado a glicose vai? Ela vai para o crescimento ou vai para a queima? E não dá para fazer os dois, tem que ser um ou outro. Pense nisso como uma pilha de lenha. Você pode fazer 2 coisas com a lenha. Você pode queimá-la na lareira para se aquecer, ou pode construir móveis. Mas não dá para fazer os dois, um ou outro. E são essas 3 enzimas que determinam para que lado o corpo vai. Então, se você está em modo de crescimento, você cresce. Se está em modo de queima, você queima. E as 3 enzimas precisam estar em sincronia uma com a outra para fazer isso. E se essas 3 enzimas não estiverem em sincronia? E se elas estiverem desincronizadas? E se elas não estiverem agindo como o crescimento ou a queima exigem? Então você tem 3 enzimas, 2 valências, ligado ou desligado. Isso resulta em 2, elevado a 3 permutações, ou seja, 8. Uma delas é crescimento, uma delas é queima. Isso significa que há mais 6. Cada uma delas é uma doença crônica. É a desincronia dessas 3 enzimas que leva à doença crônica. E então a pergunta é: o que causou isso? A resposta é: nosso ambiente, nossa nutrição. Ligando ou desligando-as. Acontece que essas 3 enzimas são todas quinases. Elas são todas fosforiláveis. Então é isso que uma quinase é. Um fosfato é adicionado a ela e isso muda a enzima, muda a atividade. Ok, então a quinase pode ligar, pode desligar com base no seu estado de fosforilação. Bem, o que determina o estado de fosforilação? O estado metabólico dentro da célula. Espécies reativas de oxigênio.
que suas mitocôndrias produzem. Então, quando suas mitocôndrias produzem ERO, isso diz a essas 3 enzimas para irem para um lado e não para o outro. Então, tudo está em harmonia, desde que essas 3 enzimas estejam fazendo o que deveriam todas ao mesmo tempo. No momento em que perdem a sincronia, é aí que a doença se manifesta. E elas são determinadas pelo que a mitocôndria está fazendo. Conserte a mitocôndria, conserte tudo. Eu tinha perguntado sobre a insulina e sua contribuição para as doenças crônicas. Conecte essa peça com o que você acabou de dizer. Bem, quando suas mitocôndrias não estão funcionando, a insulina basicamente vai ter que subir para desviar a glicose das mitocôndrias, o piruvato das mitocôndrias para ir para outra coisa. Então, o piruvato pode ser usado no ciclo de Randle para produzir proteínas, ou pode ser usado na lipogênese de novo para produzir lipídios, ou pode ser usado na via das pentoses fosfato para produzir ribose para o DNA, para que a célula possa crescer. Pode fazer a célula crescer para se dividir. Você não quer que a célula se divida, se deveria estar em modo de queima. É o que acontece nas suas artérias coronárias. Você tem um crescimento do músculo liso, vascular, da artéria coronária. É isso que torna a artéria coronária muito mais espessa e rígida. E então é muito mais fácil para um coágulo, para um trombo aparecer, entupir, e aí você tem um ataque cardíaco. Além disso, a insulina é um fator de crescimento. Quando a insulina sobe, faz as glândulas crescerem. Quando as glândulas crescem, há mais chance de um tumor se desenvolver. Aí está o câncer de mama. E a insulina causa o desvio de energia no cérebro para longe dos neurônios, porque os receptores de insulina estão nos astrócitos. E então, eles acabam armazenando glicogênio. E quando eles armazenam glicogênio, isso inicia a coisa da fosfotal. E isso tem sido associado ao Alzheimer. Então, quanto mais insulina, sim, mais crescimento ainda. E quanto mais crescimento, quando não é para crescer, maior o risco de doença. Nessa teoria, toda de muito carboidrato, muito açúcar, aumentando a insulina. É uma faca de 2 gumes. Acabamos de falar sobre a insulina e o dano que ela pode causar. Mas a glicose sanguínea elevada também pode causar danos nos vasos pequenos. Vamos incluir essa parte. Então, a glicose é como grãos de areia. Quanto mais alta a sua glicose no sangue, mais grãos de areia você tem. Agora, se você só tem alguns grãos de areia e tem um líquido passando, não tem problema. Mas se você tem muitos grãos de areia e tem um líquido passando, isso pode acabar danificando o interior da sua vasculatura. Então, a glicose alta causa disfunção da vasculatura interna, especialmente dos vasos pequenos. Então causa doença microvascular. Causa retinopatia, nefropatia, neuropatia, problemas nos olhos, problemas nos nervos, problemas nos rins. Então a glicose sanguínea alta, devido ao diabetes tipo 1, vai cobrar seu preço, independentemente da insulina ou não. A insulina sanguínea alta vai causar doença macrovascular por causa daquele crescimento de que acabamos de falar, independentemente da glicose. Então, na vasculatura, elas acabam por fazer 2 coisas bem diferentes. E as 2 são ruins, mas diferem sim. Glicose sanguínea alta causa doença dos vasos pequenos, insulina alta dos vasos grandes. Geralmente se acaba com as 2, porque é o diabetes, glicose e insulina sanguíneas altas. Então você acaba com as 2. Então temos aí o diabetes tipo 2. O que eu sempre achei interessante como pediatra, nós sempre tivemos diabetes tipo 1, isso sempre esteve no nosso portfólio. Mas agora também temos diabetes tipo 2, o que nunca tivemos. Quando entrei na faculdade de medicina, diabetes tipo 2 em crianças era algo inédito, era digno de nota. Agora é 1/3 de todos os pacientes. Aconteceu na minha época.
Quando aprendi sobre diabetes, aprendi sobre o tipo 1. E o que aprendemos foi que levava anos e anos e anos de glicose sanguínea alta para causar aquele problema de doença microvascular. Mas o mais interessante foi quando o diabetes tipo 2 começou a surgir. Nós víamos pacientes na clínica, pacientes pediátricos, adolescentes, que ainda não tinham diabetes, mas eles já tinham insulina alta e resistência à insulina. Eles eram obesos, mas não eram diabéticos. Eles tinham glicemia normal, tinham tolerância à glicose normal, então não era por hiperglicemia. Mas eles já tinham albumina na urina, tinham microalbuminúria, eles já tinham a manifestação renal do rim, da insulina agindo no rim. E eles já eram adolescentes, não 40 anos depois. Eles já eram crianças, eram apenas crianças, e eles já tinham sinais de danos da insulina. Então as pessoas pensam que o diabetes é por causa da glicose sanguínea alta. Elas pensam que todo o dano é devido à glicose sanguínea alta. Isso está errado. Isso é um erro. É porque elas não passaram por isso como eu passei. Na verdade, em 2008, o grupo do Jocelyn Suda Bittinger foi o primeiro autor, mas isso foi no laboratório do Hong Kong. Desenvolveu meu rato favorito no mundo inteiro. Eu amo esse rato, o melhor rato de todos. Esse rato basicamente manda todo mundo de volta para a faculdade de medicina, porque ele é tão paradoxal. Ele é tão diferente de tudo que aprendemos na faculdade de medicina. E é verdade, e é porque o que ensinamos na faculdade de medicina está errado, e este é o rato que prova que eles estão errados. Esse rato é chamado de rato podírco, P-O-D-I-R-K-O. O que é isso? É o receptor de insulina que foi retirado geneticamente do rim deste rato. O resto do rato está perfeitamente bem. Rato selvagem em toda parte, exceto no rim. Nenhum receptor de insulina no rim. Então este animal tem tolerância à glicose normal, porque as células beta funcionam bem. Este animal tem o fígado normal, porque o fígado funciona bem. Este animal tem o cérebro normal, porque o cérebro funciona bem. Mas este animal tem a pior nefropatia diabética, a pior doença renal diabética de qualquer modelo animal no planeta. Glicose sanguínea normal. Pior nefropatia diabética. Se a glicose é a causa da doença renal, então como é que este animal, que tem níveis de glicose normais, apresenta a pior doença renal? É por isso que todo mundo tem que voltar para a faculdade de medicina para entender isso. E a resposta é porque não foi a glicose que causou o dano. Foi a insulina. Então, esses animais têm insulina normal, mas a insulina não está funcionando no rim. E então eles acabam desenvolvendo nefropatia diabética. Eles acabam desenvolvendo doença renal diabética. Isso nos diz que a insulina é o problema. E é por isso que esses adolescentes que ainda não têm diabetes têm microalbuminúria, que é o primeiro sinal da transição para a síndrome metabólica, para a doença renal diabética, mesmo com glicose normal. Então, a insulina é, de fato, o verdadeiro vilão. Não consigo dizer de forma mais simples. Sim, a glicose também é ruim, não digo que não seja. Mas a insulina é pior. Daí o porquê de eu ter começado com isso, e temos focado nisso. Bem, a insulina é uma boa coisa para se focar. Qual a pessoa mais jovem que você já viu desenvolver diabetes tipo 2? E a razão pela qual pergunto isso é porque no nosso meio é de conhecimento geral que a resistência à insulina pode acontecer silenciosamente por uma década ou até mais, Assim, antes de alguém se tornar diabético tipo 2. Então eu presumiria que em crianças ainda levaria um tempo antes de chegarem a esse ponto. Então, qual é o mais jovem que você vê? 5 anos. Uau! Eu já vi um diabético tipo 2 de 5 anos. Loucura. Sim,
Agora, existem formas genéticas de diabetes tipo 2 que são ainda mais precoces. Por exemplo, Rabson-Mendenhall e leprechaunismo. Eles têm defeitos genéticos no receptor de insulina. Então, eles têm basicamente deficiência do receptor de insulina para começar. Eles são como o rato podírco, só que muitas vezes pior, porque está em todos os órgãos. Você descobre esses casos no berçário de recém-nascidos porque estão doentes e a glicose no sangue deles chega às centenas. Quando mede a insulina deles, também está na casa dos milhares. Mas a insulina, sem receptor para se ligar, não consegue baixar a glicose. Esses bebês, especialmente os com leprechaunismo, morrem até 1 ano. Não há nada que possa salvá-los. Ainda não conseguimos encontrar uma maneira de tratar esses bebês. Eu cuidei desses bebês, como endocrinologista, pediátrico. Eles são raros, mas eles aparecem. Eu diria, provavelmente 1 a cada 5 anos. Então eu cuidei de 3 deles. São sempre desastres. Mas não é isso que acontece na maioria das pessoas. Na maioria, é a resistência à insulina não por um defeito genético, mas por um defeito funcional. E esse defeito funcional, geralmente, é a disfunção mitocondrial. Ok, a insulina é o vilão hoje. Mencionamos que isso pode acontecer silenciosamente, por mais de uma década, causando doenças silenciosamente. Dito isso, quais são alguns sintomas que as pessoas podem observar, sem ir ao médico para perceber se estão naquele período de, digamos, 10, 15 anos em que as coisas estão uma zona nos bastidores? E então, objetivamente, quando elas vão ao médico, que exames elas podem fazer para ver onde elas estão nesse espectro? Então a pergunta é: como se diagnostica a insulina alta? E a resposta é por exames laboratoriais. Mas existem sinais ou sintomas que te digam isso? A resposta é sim, existem. O primeiro, claro, é o aumento da circunferência da cintura. Isso indica resistência à insulina. O segundo é que a insulina não se liga apenas ao receptor de insulina. A insulina também se liga ao receptor do fator de crescimento epidérmico, o receptor EGF. Isso fica na sua pele e é particularmente prevalente nas superfícies extensoras da pele. Então, as juntas dos seus dedos, ou a parte de trás do seu pescoço, ou atrás dos seus joelhos, ou nas áreas de dobras, debaixo da alça do sutiã ou debaixo da glândula mamária. E o que vai acontecer é que vai engrossá-la. Parece meio que uma pele de jacaré. E muitas vezes muda de cor, particularmente perceptível em afro-americanos. E isso tem um nome, chama-se acantose nigricans, acantose. Quando estudante de medicina, em 1976, o livro de patologia do Robin tinha uma frase sobre acantose nigricans. Era raro. Eu nunca vi isso em pediatria durante toda a minha residência. E agora toda criança na América tem. Se você souber onde procurar, isso te diz que a insulina no sangue está alta. Porque é uma manifestação da insulina se ligando ao receptor do fator de crescimento epidérmico na pele. Então, ao ver isso, nem precisa tirar sangue. Você já sabe que há um problema. E eu sempre fazia questão de mostrar isso aos pais na clínica. Eu então dizia para a mãe: por favor, venha aqui um instante. Olhe o pescoço. O que vê? Ah, uma irritação. Não é irritação. Ou sujeira no colarinho. Muitas pensam ser sujeira no colarinho. Pergunto: já tentou lavar? Elas dizem: sim, não sai. Digo: exato, não sai. E então eu ia para o computador e eu digitava acantose nigricans. E então todas as imagens apareciam. Eu pergunto: isso se parece com o seu filho? Ah, sim, sim. Então eu explicava: é excesso de insulina agindo na pele. É sinal de insulina alta. Nem preciso tirar sangue do seu filho. Já sei o problema aqui. Aqui está o problema, senhora. Seu filho come, a insulina sobe. Vira gordura. Seu filho come, a insulina sobe. Vira gordura. A criança fica maior e maior.
até que a criança fica tão grande, tão enorme, que o pâncreas, que produz insulina no abdômen, não consegue produzir o suficiente para o tamanho que seu filho atingiu. Seu filho terá crescido mais que a oferta de insulina. Quando esse dia chegar, não haverá insulina suficiente para virar gordura. Então, açúcar fica no sangue, o açúcar sobe. E agora tem diabetes tipo 2. Para onde essa situação está caminhando? Ela diz: "Ah, meu Deus, isso é terrível." Digo: "Sim, é. Mas a boa notícia é que está aqui e podemos fazer algo. Se quiser." Claro que quero. Digo: "Bem, a única coisa a fazer é baixar a insulina." Baixar a insulina? A mãe diz: "Bem, como se faz isso?" Eu digo: "O melhor jeito, não deixe ela subir." Então, o que a faz subir? Claro que ela não sabe. Eu digo: duas coisas: carboidrato refinado e açúcar. É isso que faz a insulina subir. E aminoácidos de cadeia ramificada também. Mas isso é um pouco demais para elas. Mas foi basicamente assim que nós lidamos com todos esses pacientes. Basicamente explicando para eles as manifestações clínicas que podíamos mostrar a eles, ligadas ao processo fisiopatológico, ligadas a intervenções que sabemos que são bem-sucedidas. Quando veem isso no pescoço do filho e que é algo do computador, ok, isso desaparece. O sistema de crenças, esse aspecto, desaparece. Eles entendem que precisam absorver informações factuais e que precisam fazer algo no estilo de vida para mudar a trajetória dos filhos em risco metabólico. E eu diria que 50, com base nos dados da nossa clínica, 50% das vezes. Isso era o suficiente. Nem sempre bastava, mas muitas vezes sim. Para um adulto que percebe ter muita gordura abdominal, eles estão percebendo que estão nesse contínuo de que temos falado de resistência à insulina. Eles te procuram. Qual é a bateria completa de exames objetivos que você faz neles, para ver como eles estão? Fazemos vários exames. Os melhores exames são os mais caros e geralmente não os fazemos. E alguns deles são apenas para pesquisa. Então, não os fazemos. Então, o que fazemos quando eles chegam? Que exames de laboratório pedimos? Basicamente, é isso que pedimos. Pedimos insulina em jejum. Pedimos hemoglobina A1C, mas é a última coisa a mudar. Pedimos uma glicose em jejum, mas essa muda ainda. Mais tarde. Pedimos lipidograma e olhamos especificamente APOB e triglicerídeos. Também pedimos ALT, alanina aminotransferase, que informa sobre gordura no fígado. Isso é meio que o básico, é o pacote básico de exames laboratoriais que pedimos. Ah, esqueci. Também pedimos o ácido úrico. E a razão para isso é porque o açúcar faz o ácido úrico subir e o ácido úrico aumenta o risco de hipertensão e gota. Então, nós, basicamente, fazemos exames baratos, simples, que estão facilmente disponíveis, que o plano de saúde vai cobrir e que nos dão, eu diria, 90% do que precisamos saber. Agora, tem mais coisa para fazer? Claro. Mas, no geral, isso é o suficiente. A gente pode entrar em detalhes sobre o que são as outras coisas, mas, no geral, é isso que podemos fazer e é isso que o plano de saúde vai cobrir. Voltemos à frutose. Mencionamos ser um dos 3 culpados por gordura no fígado, junto a aminoácidos de cadeia ramificada e álcool. Vamos falar da fisiologia da frutose ao entrar no corpo, no fígado e além. Você consome frutose. Primeiro, algo doce toca a língua. A mensagem vai da língua ao cérebro. Açúcar está vindo. A mensagem vai do cérebro ao pâncreas. Açúcar vem, libera insulina. Agora, se algo doce não for frutose, mas um adoçante artificial dietético,
você ainda recebe a mensagem: libere insulina. Então, tenha isso em mente. O sabor doce, por si só, gera a insulina, parte da resposta insulínica. Agora, o aumento da glicose no sangue será o resto da resposta insulínica, mas o sabor doce, por si só, já preparou a célula beta para liberar insulina. Então tem isso, mesmo antes de a comida chegar ao estômago. E podemos provar isso, porque existe um fenômeno chamado fase cefálica da secreção de insulina. Você pega um paciente, você o interna no hospital por uma noite. Ele acorda na manhã seguinte, ainda em jejum. O nível de glicose no sangue dele está 70, tudo bem. Leva uma bandeja de comida. Para o quarto e o deixa olhar, sentir o cheiro, mas não o deixa comer. Entendi. E tira a bandeja do quarto. O que acontece com a glicemia? Nada, porque ele não comeu nada. O que acontece com a insulina no sangue? Ela subiu. Quanto mais obeso, mais ela subia. Mas a insulina subiu. Não porque a glicose mudou, não porque ele comeu alguma coisa, não porque havia calorias para processar. A insulina subiu porque o cérebro pensou que a comida estava vindo. Fase cefálica da secreção de insulina. Bem conhecida. Data da década de 1970. Um cara da Universidade de Indiana chamado Terry Powley fez esse trabalho há muito tempo. Eu, na verdade, trabalhei com um distúrbio dessa conexão cérebro-pâncreas, chamado obesidade hipotalâmica. Foi assim que eu entrei no ramo da obesidade, para começo de conversa. Crianças com tumores cerebrais, que destruíam a área cerebral que controla o metabolismo energético, o balanço energético e a ingestão de alimentos. Essas crianças se tornavam massivamente obesas após o tumor cerebral. Eu estava no St. Jude Children's Research Hospital e eu fui encarregado de descobrir como ajudá-las. 350, 400 libras. Essas eram crianças que tinham peso e altura normais até o tumor cerebral. Então o caos se instalou. Tive que descobrir o que fazer por elas. O que fizemos foi dar-lhes um medicamento que suprimia a liberação de insulina, pois postulamos que o problema era que o cérebro pensava que estavam morrendo de fome porque aquela área cerebral estava morta. Então, o nervo vago delas, que dizia ao pâncreas o que fazer, dizia para gerar mais insulina porque não víamos o nível de leptina, não víamos que o balanço energético estava normal. Pensamos, o paciente está morrendo de fome, então libere mais. Insulina. Então, os níveis de insulina disparavam e transformavam tudo em gordura. Mas não podíamos consertar, pois aquela área cerebral estava morta. O que fizemos foi impedir o pâncreas de produzir insulina extra. Para nossa surpresa, elas começaram a perder peso. Mais importante, se exercitar espontaneamente. Eram crianças que ficavam sentadas no sofá, comendo Doritos e dormindo. E agora? Porque baixamos a insulina delas. Tinham energia para queimar, não armazenar. Então elas começaram a ser mais ativas. Os pais diziam, meu Deus, tenho meu filho de volta. As crianças diziam, é a primeira vez que minha cabeça não está nas nuvens desde o tumor. Nós revertemos o caos metabólico delas baixando a insulina delas. E isso é só no nível da língua, apenas. Ok, então agora. A frutose desce mais. Chega ao estômago. No estômago ela não realiza nenhuma ação, mas em seguida ela se move para o duodeno. E então a questão é, o que acontece com ela lá? E várias coisas acontecem com ela lá. A primeira é que suas células intestinais podem, na verdade, transformar frutose em gordura. Lipogênese de novo intestinal, cerca de 10% da frutose vira gordura no intestino. Imediatamente absorvida pelos vasos lactíferos para o sistema linfático e sai, como quilomicrons, entra na circulação, vai para o fígado e é eliminada.
apenas 10% da frutose. Mas isso deixa 90% da carga de frutose ainda lá. E o que acontece então? Então, há uma enzima no intestino e ela se chama TXNIP. TXNIP, proteína de interação com a tiorredoxina. E essa enzima, basicamente, aumenta a capacidade de absorver frutose. Então, se você nunca consumiu frutose e recebe um grande bolos, você não a absorve. E a razão é porque você ainda não ativou essa enzima. E então você acaba com uma diarreia forte. E praticamente qualquer um que exagera no Halloween sabe o que é uma diarreia forte. É porque não ativaram o suficiente da sua TXNIP. Mas se você tivesse Halloween todo dia, então você não teria diarreia, você engordaria. E é porque você aumentou sua TXNIP. Este é um trabalho de Richard Lee, de Harvard, sobre toda essa questão da TXNIP. Isso aumenta a absorção de frutose no nível do intestino, e então essa frutose vai para o fígado. E o transportador GLUT5 no fígado vai sugar essa frutose do sistema portal até certo ponto. Há um limite para o quão bem esse transportador GLUT5 vai funcionar. Se você sobrecarregar e estimular, se você basicamente beber uma Coca-Cola de 20 onças, que tem frutose demais, para aquele transportador GLUT5, então, o fígado vai pegar o que pode, mas não consegue pegar o suficiente. E então você vai acabar com um nível de frutose sérica, que estará presente na circulação periférica. Normalmente, seu nível de frutose no sangue é 0, porque não passa do fígado, vai do intestino para o fígado, e é isso. Mas, se sobrecarregar a capacidade do fígado, então acabará com um nível de frutose. O que acontece se fizer isso? E beber aquela Coca-Cola de 20 onças? Existem receptores de frutose nas células beta, e isso as faz secretar mais insulina, porque tem que eliminá-la. E isso é um verdadeiro desastre, pois agora tem tudo dando errado. O que acontece no fígado com os 85% ou mais eliminados pelo transportador GLUT5 entra na célula. A frutose é convertida em frutose 1-fosfato pela enzima frutoquinase. A frutose 1-fosfato é quebrada em fragmentos de 3 carbonos e transformados em piruvato na mitocôndria. Não. São transformados em glicogênio. Então a frutose não vira glicogênio, a glicose vira glicogênio, a frutose não vira glicogênio, a frutose vai para a mitocôndria. E essa é uma das razões pelas quais a mitocôndria fica sobrecarregada. Porque há muito piruvato no nível da mitocôndria para a mitocôndria lidar, porque havia muita frutose entrando na célula para começo de conversa. E é aí que a mitocôndria diz: não faça isso. E envia esse piruvato para se tornar citrato, depois acetil-CoA, e então esse acetil-CoA se torna malonil-CoA. E o malonil-CoA, então, é transformado, adicionado 2 fragmentos de carbono por vez, e você acaba com ácidos graxos. É assim que você acaba com triglicerídeos. É assim que a frutose se torna triglicerídeo. Vira piruvato primeiro. Depois tenta entrar na mitocôndria. É desviada como citrato. Citrato vira acetil-CoA, depois malonil-CoA e ácidos graxos. Esses ácidos graxos são empacotados com a proteína de transferência microsomal. E agora tem uma VLDL. Agora tem uma molécula de triglicerídeo. Essa molécula de triglicerídeo pode sair do fígado, aumentar seus triglicerídeos séricos e servir como substrato para obesidade ou doença cardiovascular. Ou, essa molécula de triglicerídeo não sai do fígado e se precipita como gotícula de lipídio, e agora tem a doença hepática gordurosa. A doença hepática gordurosa gera resistência à insulina. E agora seu pâncreas vai produzir mais insulina para fazer o fígado fazer seu trabalho. Então você tem a insulina alta. Você tem o fígado gorduroso. E
Você tem o caos metabólico. Vamos voltar à questão da leptina, garantir que todos entendam isso. Vamos primeiro falar sobre, em um corpo normal e saudável, como isso funciona. E depois, como a insulina bloqueia a leptina e como isso funciona no cérebro de alguém que é resistente à insulina. Então, este é um trabalho que eu fiz. Eu publiquei sobre isso há um bom tempo. Existe o hormônio leptina, descoberto em 1994. E o que a leptina faz é enviar um sinal da célula de gordura para o cérebro. Ei, eu tenho energia suficiente a bordo. Não preciso comer tanto. Também posso me envolver em processos metabólicos caros como puberdade, gravidez. Sem leptina, sem puberdade, sem leptina, sem gravidez. A leptina é um fator permissivo para usar energia para coisas caras, que custam energia, porque a leptina está dizendo ao cérebro: eu cuido disso, não se preocupe, deixa comigo, certo? A deficiência de leptina é interpretada pelo cérebro como inanição. Essas pessoas não passam fome, são gordas. Por que continuam ganhando peso se a leptina diz ao cérebro que há o suficiente? Por que não para? Deveria, mas não para. Algo está quebrado no feedback negativo. O servomecanismo não está funcionando, porque a leptina não está dizendo ao cérebro o que está acontecendo. Chama-se resistência à leptina. A deficiência e resistência à leptina. No final, o cérebro vê o mesmo, leptina insuficiente, mas deficiências de leptina, apenas 14 no mundo. Resistência à leptina, cerca de 4 bilhões de pessoas. 14. 4 bilhões de pessoas. Qual dessas opções você acha que tem? Certo? 14 pessoas. Podemos dar injeções de leptina. E estamos repondo a leptina que está faltando, e isso basicamente resolve o problema. Mas se você tem resistência à leptina, dar mais leptina não vai adiantar nada, porque você já tem o suficiente, ela só não está funcionando. Você realmente acha que funcionará melhor vindo de um frasco do que da sua própria corrente sanguínea? Esquece, tem que consertar a resistência à leptina. O que a causa? Esta é a pesquisa que fiz. Nós mostramos que a insulina bloqueia a sinalização da leptina no cérebro. A insulina bloqueia a sinalização da leptina. Então, quanto mais alta sua insulina, menos seu cérebro percebe a leptina. Esse é o corte no servomecanismo. É isso que basicamente transforma um feedback negativo em um feedback positivo. A insulina bloqueia a leptina. Agora, aqui está a pergunta que não quer calar. Por que Deus faria isso conosco? O que ele ganha com isso? Para que isso tenha ocorrido como um fenômeno, padrão, que parece apenas criar doenças. Que a insulina bloqueia a leptina. A resposta é: pensando evolutivamente como Deus. Agora, existem 2 momentos na vida em que precisa ganhar peso. São a puberdade e a gravidez. Se não ganhar peso durante a puberdade, a espécie se extingue. Se não ganhar peso durante a gravidez, a espécie se extingue. Então, se sua leptina funcionasse corretamente o tempo todo, você nunca conseguiria ganhar peso. E a espécie se extinguiria. Não faz sentido que o mesmo hormônio que impulsiona o ganho de peso perifericamente seja o mesmo que bloqueia a sinalização da leptina para te manter comendo pelos sentidos, que eles estariam interligados, para que a insulina diga ao corpo e ao cérebro: armazene e continue comendo. Porque se
a insulina não bloqueasse isso, então você armazenaria e pararia, porque a leptina subiria e isso reduziria sua ingestão de alimentos. E assim você nunca ganharia peso. Você seria o fracote de 97 libras na praia, nunca conseguindo ganhar massa e, portanto, nunca sendo capaz de se reproduzir também. Então, a insulina bloqueando a leptina, na verdade, faz todo o sentido evolutivo. E a razão é porque só deveríamos ser resistentes à insulina durante a puberdade, que, a propósito, é uma parte normal da puberdade, a resistência à insulina. E também durante a gravidez. E a resistência à insulina é uma parte normal da gravidez. O problema é que somos resistentes à insulina o tempo todo, não só na puberdade e gravidez. E a resistência à insulina por causa das mitocôndrias. Por que estão ferradas? Por todas as razões já discutidas: frutose, álcool, aminoácidos de cadeia ramificada, calorias extras. A boa notícia em meio a tudo isso: todos os caminhos levam à insulina. E é um processo bastante direto para conseguir baixar isso. Você já mencionou. Isso não é justo. Não é. Não é simples. Se fosse simples, seria fácil. Não é fácil. Ok, não estou dizendo que é fácil, mas acredito que é simples quando as pessoas têm a informação certa. Temos que diminuir os açúcares, nos livrar deles e nos livrar dos processados. Ultraprocessados, os vilões. Eu também quero falar sobre alguns alimentos que estão em uma área cinzenta, especialmente para quem não é metabolicamente saudável, como frutas. Mas o primeiro passo, óbvio, são os dois com que começamos. Livre-se deles. Baixe a glicose no sangue. Baixe a insulina. Recupere sua sinalização de leptina. E previna doenças crônicas. E as condições associadas ao açúcar elevado no sangue, como a doença de pequenos vasos. Então, tudo leva de volta a isso. Vou chamar isso de uma estratégia bastante simples. Mas as pessoas não têm a informação certa, a menos que sintonizem algo assim. De fato, se você acha que uma caloria é uma caloria, você está ferrado. É simples assim, porque aí você vai monitorar só calorias, não vai monitorar seu carboidrato nem sua frutose. Você vai dizer: carboidrato e frutose têm 4 calorias por grama, gordura tem 9. Então, para comer menos calorias, devo comer carboidratos e frutose e menos gordura. Errado. Mas foi isso que fizemos por 60 anos. Exatamente isso. E as coisas só pioraram. E é por isso que elas pioraram. Porque basicamente induzimos a disfunção mitocondrial. A propósito, você sabe do que as mitocôndrias são feitas? Bactérias. Bactérias antigas. São bactérias antigas, mas do que são feitas? Gordura. Gordura? Isso mesmo, elas são gordura. Mitocôndrias. Gordura. Quando você pega as mitocôndrias e faz uma análise química sobre quais são os componentes estruturais das mitocôndrias, são ácidos graxos. Então, quanto menos gordura você come, menos, bem, suas mitocôndrias funcionariam. Na verdade, causou a resistência à insulina. Então, nós entendemos tudo errado. Nas décadas de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e por aí vai. A razão é que pensávamos que a gordura era a vilã. Acontece que a gordura não é a vilã, as gorduras trans são as vilãs, sem discussão. Trans estavam em tudo. Eles simplesmente chamavam aquilo de gordura. Gorduras trans são basicamente veneno. As gorduras trans não são nem metabolizáveis, porque você não consegue quebrar a ligação dupla trans, então não consegue transformá-las em energia. Então, este conceito de calorias é inútil, é essencialmente lixo. Por quê? As calorias vêm de calorímetros de bomba. Essas são as medições. Nós não somos calorímetros de bomba. Nossas mitocôndrias não são calorímetros de bomba. Elas dependem. Do que elas são feitas depende do que entra. Depende se a quinase AMP está ativada ou não. Depende de um monte de coisas, que não tem nada a ver com calorias, mas tem a ver com os árbitros da saúde metabólica. E
Todos esses investigadores do passado basicamente ignoraram tudo isso e basicamente nos levaram por um caminho enganoso para a destruição. Então, a insulina é o monitor, o árbitro, de se você tem um problema ou não, porque quando sua insulina está baixa, significa que suas mitocôndrias estão funcionando, porque você não precisa desviar energia das mitocôndrias, pois elas conseguem dar conta do que está entrando, o funil está fluindo. Mas com insulina alta, as mitocôndrias não aguentam. Então, o que fazer? Aliviar a carga. Bem, qual é a carga? Carboidrato refinado e açúcar. A insulina é a nova caloria. Em vez de diminuir nossas calorias, vamos diminuir a insulina. Certo. É o que venho dizendo nos últimos 18 anos. Acho que não posso patentear isso então. Não, receio que não. Nem eu posso patentear. Mas esse tem sido o meu lema há muito tempo. É baixar a insulina de qualquer jeito. E funciona se você conseguir. Mas você tem que entender o que é a causa para conseguir fazer. Mencionou as gorduras trans. Quero voltar e explicar o básico. A ligação dupla vai de cis para trans. Felizmente agora, banidas do suprimento de alimentos, mas ainda podem colocá-las se estiverem abaixo de um certo limite. Onde eu quero focar, no entanto, é em produzi-las na cozinha. Sim. É aí que eu quero chegar. Então, fale sobre que óleos as pessoas estão usando ou gorduras e como elas podem acabar produzindo-os na cozinha para que possam evitar isso. Basicamente, qualquer gordura usada para cozinhar pode virar gordura trans. Exceto a banha. Exceto a animal. Gordura animal é triglicerídeo, é gordura saturada. Se é saturada, não há ligação dupla. Se não há ligação dupla, não há como transformar uma gordura cis em trans. Basicamente, existem dois tipos de gorduras, saturadas e insaturadas, e poliinsaturadas, mas no final, todas estão na mesma categoria. Elas têm uma ligação dupla em algum lugar. Agora, as ligações duplas são úteis em alguns casos, porque existem hormônios e citocinas e fatores em nosso corpo que precisam desses ácidos graxos insaturados para construir maquinário inflamatório e ou metabólico específico. Além disso, os ômega 3, altamente insaturados, ajudam na fluidez da membrana e na transmissão neuronal, essenciais para o seu cérebro funcionar direito. Então, precisamos de ácidos graxos insaturados. Ácidos graxos saturados, no entanto, ou não, têm ligações duplas. Então você pode aquecer um ácido graxo saturado a qualquer nível que quiser e isso não se transformará em uma gordura trans, porque não há ligação dupla para virar. Quando você aplica calor suficiente em uma ligação dupla, ela vira. Ela passa de cis para trans. Assim, num piscar de olhos, praticamente todas as gorduras com as quais cozinhamos. Porque são óleos. Praticamente qualquer coisa que seja um óleo e não sólido tem ligações duplas. Então, a questão é, existem certos óleos que são mais propensos a virar do que outros? E a resposta é sim. Quanto mais ligações duplas houver na gordura, maior a probabilidade de uma delas virar. E se virarem, estão se tornando uma gordura trans. Então, o calor que você aplica àquela ligação dupla vai ditar se você está criando gorduras trans no seu fogão, na sua frigideira. E isso é um problema. E essa é uma das razões pelas quais o ponto de fumaça se tornou uma questão. Qual é a gordura que mais usamos para cozinhar, mas que tem o ponto de fumaça mais baixo? Azeite de oliva. Azeite de oliva é ótimo, azeite de oliva é maravilhoso. O azeite de oliva resolve muitos problemas, exceto um, não pode aquecê-lo muito. O azeite de oliva não foi feito para fritar,
O azeite de oliva não foi feito para refogar. O azeite de oliva foi feito para ser usado em temperatura ambiente, numa salada. E no momento em que você coloca calor sobre essa ligação dupla no azeite de oliva, ela vai virar. Você pode transformar o azeite de oliva em veneno, com calor suficiente. Existem outros ácidos graxos que usamos. Ácidos graxos poliinsaturados como o óleo de canola. Também viram gorduras trans, e geralmente tem 2 ligações duplas em vez de uma. O ômega 3 tem 3 ligações duplas. Você definitivamente não quer aquecer o ômega 3. Na verdade, você não quer usá-lo para obter energia. Você quer usá-lo por suas propriedades de estabilização neuronal. Então você os consome como pílulas de ômega 3 ou come peixe. Mas você não quer necessariamente aquecê-los pra caramba. Triglicerídeos de cadeia média como o óleo de coco. Esses são triglicerídeos, são gorduras saturadas, mas mais curtas, então eles podem ser aquecidos a altas temperaturas. Então, é por isso que muitas pessoas da dieta paleo usam óleo de coco, porque você não vai transformá-los em gorduras trans. O problema com os triglicerídeos de cadeia média é que eles são absorvidos de uma maneira bem particular, indo diretamente para o fígado, sem passar pelo sistema linfático. E se o seu fígado já estiver com algum tipo de problema ou sobrecarga, os triglicerídeos de cadeia média vão atingi-lo com mais força, mais rápido. E isso pode ser um problema. Então não é automático que os triglicerídeos de cadeia média sejam bons. Depende. Sim, não. Depois temos o ômega 6. Ele é o que é encontrado principalmente nos óleos de sementes. E o problema com o ômega 6 é que ele é o precursor do ácido araquidônico. E o ácido araquidônico é o precursor de tromboxanos, leucotrienos e eicosanoides. E essas são todas as coisas necessárias para a inflamação. Então, quando você adiciona muito ômega 6, você tem um risco aumentado de inflamação. Então, falamos sobre a proporção de ômega 6 para ômega 3. A conclusão é que se você está consumindo muito ômega 6, você está se preparando para uma resposta inflamatória. Além disso, o ômega 6 é geralmente usado em frituras. Assim você obtém muitas gorduras trans. Porque esse ômega 6, você pode virar essas ligações duplas, tem um ponto de fumaça mais alto. E são mais baratos, como o óleo de soja. Então, você os usará em fritadeiras. E isso vai aumentar o risco. E assim, de doença metabólica, porque você basicamente transformou esse ômega 6 em gorduras trans. Então, número 1, eles são precursores de citocinas inflamatórias, e número 2, eles podem ser facilmente virados em gordura trans, e são baratos, então os usamos em fritadeiras. Então o ômega 6 tende a ser problemático. E então, é claro, as gorduras trans em si são as piores de todas, porque já são ruins. Então gorduras diferentes, efeitos diferentes, riscos diferentes, tudo é diferente. A indústria alimentícia vai te dizer que um carboidrato é um carboidrato, um açúcar é um açúcar, uma caloria é uma caloria, uma gordura é uma gordura, uma proteína é uma proteína. Lixo. Lixo absoluto. Eles te dizem isso para aliviar sua própria culpa, pelo que estão colocando na cadeia alimentar. Mas você tem que praticamente ser um bioquímico nutricional para entender tudo isso. O que, claro, é por isso que é tão confuso. Seja o azeite de oliva, ou um dos óleos de sementes, como o de canola. Eles são aquecidos. No processamento? E se sim, eles não teriam que indicar gorduras trans no rótulo? Eu presumo que elas seriam formadas no processamento e então eles teriam que rotular. Explique essa parte. Eles não precisam rotular porque não começaram com gorduras trans, mas podem produzi-las. Existe uma máquina do seu fabricante local de alimentos ultraprocessados e ela se chama extrusora. É o que faz os Cheetos. Você já se perguntou como se vai do milho ao Cheetos? É assim que se faz com uma extrusora.
e para forçar essa massa a passar por ela, para que ela ganhe aquela textura fofinha e aerada, com sabor de queijo, e se transforme naquelas coisinhas que parecem cocozinhos laranjas. Você tem que forçá-los a passar em alta temperatura por uma extrusora. Essa extrusora tem temperaturas tão altas que pode pegar a gordura da receita. E por causa do calor alto, elas podem sair do outro lado como gorduras trans, porque você não as adicionou no início. Eles não precisam declará-las no final. Então, se você olhar o pacote, não vai dizer quantas gorduras trans foram adquiridas durante o processamento? Não. Nossa, eu não tinha conhecimento disso. E o que dizer sobre óleos como o óleo de canola? Ouvi dizer que o processamento deles é bem agressivo, com desodorizantes. Então não sabemos o suficiente sobre o que acontece com eles e o que, no final, se isso muda sua característica e se muda sua funcionalidade e se muda seu risco metabólico. Mas sim, você tem que fazer muitas coisas com todos esses óleos para torná-los palatáveis. Eu não sou, infelizmente, um especialista nisso, então eu não sei todas as coisas que são feitas. O que eu sei é que o que acontece com a comida na sua cozinha é, possivelmente, mais perigoso do que o que acontece com a comida no processador de alimentos. Pergunta sobre os óleos de sementes. Se eles não forem aquecidos. Você não é especialista no que eles fazem no processamento, mas você os usaria na sua própria cozinha sem aquecê-los? Coisas como óleo de canola? Sim, eu uso. Eu tomo cuidado com eles. Eu costumo usar mais azeite de oliva e óleo de abacate, e óleo de gergelim e óleo de amendoim. Eu diria que esses são os meus 4 óleos preferidos. Em geral, para preparar comida e cozinhar. Tem gente falando sobre uma conexão entre os óleos de sementes e a resistência à insulina. Você já viu isso nas pesquisas? Bem, então a questão é: o que aconteceu com os óleos de sementes? Eles foram aquecidos ou o quê? Tem um filme terrível circulando no Vimeo ou na internet. Pode estar no YouTube também. E se chama A Grande Mentira. É tudo sobre óleos de sementes. Basicamente, 4 especialistas falam sobre óleos de sementes, que são o diabo encarnado. Estamos falando, na verdade, dos óleos de sementes, ou seja, óleos de sementes aquecidos a níveis ridiculamente altos, seja por refogar ou fritar, ou extrusão. Esses são realmente terríveis. Mas não tenho certeza se uma gordura, ômega 6, quando está em seu estado natural, é de fato a grande vilã. Eu acho que isso requer uma boa dose de nuance. E você meio que tem que saber o que aconteceu com o óleo de semente antes de chegar à sua boca, para poder dizer qualquer coisa. E não é isso que este filme diz. E então estou um pouco preocupado que isso seja desinformação. E eu não acho que seja má fé. Eu acho que as pessoas que estão neste filme estão dizendo o que sabem, mas não acho que esteja necessariamente correto. Certo, vamos voltar para a parte prática aqui e entrar em um pouco mais de detalhes antes de terminarmos. Já deixamos claro sobre açúcares, carboidratos refinados, carboidratos ultraprocessados. Eu mencionei, por exemplo, alimentos como frutas. Para alguém... Tem fibra. Ok, vamos entrar nos detalhes aqui, mas para alguém que agora está metabolicamente doente. Eu sei que tem fibra e quero saber sua opinião sobre como isso protege o corpo. Já falamos sobre isso antes, mas vamos falar de novo. E então, para alguém que é saudável versus metabolicamente doente, carboidratos processados estão fora. Para mim, até os carboidratos integrais estariam fora nesse caso, se alguém está metabolicamente doente. Mas vou deixar você compartilhar suas ideias. Fibra é o que não falamos. Eu acho que a fibra é o que há de melhor quando se trata de saúde metabólica. Acho que a fibra é a resposta para
muito do que nos aflige. O problema é não consumirmos o suficiente. Por que a fibra é importante? É o alimento para as bactérias, alimento para o microbioma. Todos falam sobre disfunção do microbioma. Isso mesmo. Concordo. A maneira mais fácil de fazer seu microbioma se comportar é alimentá-lo. Pois se não o alimentar, ele se alimentará de você. Então, a fruta tem frutose? Sim, muito pouca, mas tem um pouco. Mas a fibra na fruta tornou essa frutose não absorvível. E então as bactérias no seu intestino a receberam, em vez de você. A fibra é, na verdade, o antídoto para a frutose. Por isso, fruta é bom, mas suco é ruim. Porque, uma vez que você coa a fibra, ela se vai. O intestino a absorve tão rápido quanto absorveria se fosse um refrigerante. Então, quando você a come inteira, quando você a come com sua fibra, essa frutose basicamente não é para você. E é por isso que a fruta está, na verdade, associada à redução do diabetes tipo 2, enquanto o suco de fruta está associado a um aumento do diabetes tipo 2. A única diferença entre a fruta e o suco é a presença da fibra, porque a fibra é o que está, na verdade, mitigando o diabetes tipo 2. Então, se você comesse sua fibra, e temos dados sobre isso, doenças cardiovasculares diminuem, câncer diminui, diabetes diminui. Então precisamos comer mais fibra. Precisamos comer mais fibras solúveis e insolúveis. A fruta, felizmente, tem ambas. Sim, tem um pouco de frutose. E daí, coma toda a fruta que quiser. Apenas a coma inteira. Não a bata no liquidificador. Não faça suco. E, pelo amor de Deus, não beba a frutose em um refrigerante. Sei que você tem que ir, mas vamos terminar com isso. Realmente reforçamos as duas categorias de alimentos que precisamos evitar. A outra alavanca importante que eu gostaria de mencionar é o jejum. Basicamente, eu acho que o jejum intermitente é bom para certas pessoas. Ok, quem são essas pessoas? E a resposta é as pessoas com gordura no fígado. E a razão é porque o jejum intermitente dá ao seu fígado uma chance de se livrar da gordura que ele acumula. Se o seu fígado tem gordura, o jejum intermitente é uma boa forma de se livrar dela. Se você não tem gordura no fígado, o jejum intermitente é basicamente indiferente. Nem bom, nem ruim. Saiba o que seu fígado está fazendo e se tem gordura, e você pode descobrir com seu médico, porque pode olhar seu TGP, fazer um ultrassom do fígado ou uma ressonância magnética ou pior, ou pancreático. Desculpe, como se chama? Fibroscan. Existem maneiras de descobrir, mas se seu fígado tem gordura, você pode considerar o jejum intermitente ou uma dieta cetogênica para dar ao fígado a chance de perder a gordura que acumulou. Certo, Rob. Vamos terminar por hoje. Vou colocar o link do seu site, redes sociais, livros, tudo nas notas do programa. Gostei muito. Obrigado. Ah, de nada, Jesse. O prazer foi meu. Fomos bem fundo em muitos assuntos hoje, não é? Sim, cobrimos muitas coisas novas que não tinha ouvido. Obrigado de novo. O prazer foi meu. Agora que terminou, vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder. Vejo você lá. No final das contas, não é o que está na comida, é o que foi feito com a comida que importa. Tudo o que a frutose faz, com a mitocôndria, é projetado para inibir seu funcionamento. É a saúde metabólica que impulsiona